Ela foi humilhada por ser mulher e novata, até que ela fez o carro de luxo funcionar em minutos. O sol da manhã de segunda-feira iluminava as paredes cinzentas da oficina Automaster, localizada no coração industrial de São Bernardo do Campo. Entre o cheiro de óleo queimado e o barulho ensurdecedor das ferramentas pneumáticas, Isabela Nunes ajustava o macacão azul marinho, que ainda parecia grande demais para seu corpo franzino de 25 anos. Seus dedos nervosos apertavam a chave inglesa que carregava na mão direita, enquanto caminhava em direção ao seu novo posto de trabalho. A oficina era um universo predominantemente masculino, onde homens sujos de graxa discutiam futebol e trocavam piadas pesadas durante os intervalos. Isabela sabia que não seria fácil, mas estava determinada a provar que merecia estar ali. Formada em engenharia mecânica pela Universidade Federal do ABC, ela havia passado anos estudando teoria, mas agora precisava colocar todo o conhecimento em prática no mundo real. "Olha só quem chegou", murmurou Carlos, um mecânico experiente de 45 anos, ao ver Isabela se aproximar. "A novata. Espero que não tenha medo de sujar as mãos." Outros mecânicos riram discretamente, observando cada movimento da nova colega com curiosidade mista de ceticismo. Isabela respirou fundo e cumprimentou todos com um sorriso tímido, mas determinado. Ela sabia que cada gesto seria analisado, cada erro seria amplificado e cada acerto seria questionado. Roberto, o supervisor da oficina, um homem de 50 anos com bigode grisalho, se aproximou carregando uma prancheta com as ordens de serviço do dia. "Isabela, você vai começar auxiliando o pessoal nas tarefas básicas. Troca de óleo, filtros, essas coisas simples. Nada muito complicado por enquanto", disse Roberto, entregando-lhe uma lista de atividades aparentemente triviais. Ela acenou positivamente, entendendo que precisava provar seu valor gradualmente. Enquanto organizava suas ferramentas no armário que havia sido designado para ela, Isabela escutava conversas sussurradas entre os colegas. Palavras como "coitada", "vai durar uma semana" e "lugar de mulher" chegavam aos seus ouvidos, mas ela se mantinha focada em sua missão. A primeira tarefa do dia era auxiliar Marcos, um mecânico de 35 anos conhecido por sua impaciência, na revisão de um Corsa. Isabela se aproximou com humildade, pronta para aprender e mostrar que estava ali para contribuir genuinamente. "Passa aquela chave de fenda", pediu Marcos, sem sequer olhar para ela. Isabela rapidamente localizou a ferramenta e a entregou com precisão. "Agora segura essa mangueira, enquanto eu aperto o parafuso." Durante toda a manhã, Isabela executou cada tarefa com dedicação excepcional. Organizava ferramentas, limpava peças, auxiliava nos reparos mais simples e observava atentamente cada procedimento. Sua formação acadêmica permitia que ela compreendesse rapidamente os processos, mas mantinha a humildade de quem estava aprendendo na prática. No horário do almoço, enquanto os outros mecânicos se reuniam para comer e conversar, Isabela preferiu ficar na oficina, estudando os manuais técnicos dos carros que estavam sendo reparados. Ela sabia que precisava absorver o máximo de conhecimento possível para se destacar naquele ambiente competitivo. "A menina é esforçada, não posso negar", comentou José, um mecânico veterano de 60 anos, observando Isabela folheando um manual de motor. "Mas vamos ver como ela se sai quando a coisa apertar de verdade." Quando o expediente terminou, Isabela guardou suas ferramentas com cuidado e se despediu educadamente de todos. Caminhando até o ponto de ônibus, ela refletia sobre o primeiro dia. Sabia que havia sido apenas o começo de uma jornada longa e desafiadora, mas estava determinada a mostrar que uma mulher podia ser tão competente quanto qualquer homem naquela oficina. O ônibus chegou lotado, como sempre no final da tarde. Isabela se acomodou em um dos assentos e fechou os olhos, visualizando o dia seguinte. Ela tinha certeza de que seria mais um dia de testes e desafios.
mas estava preparada para enfrentar qualquer obstáculo que aparecesse em seu caminho. A segunda semana na Automaster trouxe desafios ainda maiores para Isabela. Os colegas haviam começado a testá-la de maneiras mais sutis, mas constantes. Pequenas sabotagens disfarçadas de brincadeiras se tornaram rotina. Ferramentas sumiam de seu armário, ordens de serviço chegavam incompletas. E às vezes ela recebia informações erradas sobre os procedimentos. Isabela, você poderia verificar o nível do óleo hidráulico daquele Civic? Perguntou Carlos, apontando para um carro que claramente não tinha sistema hidráulico. Ela percebeu a pegadinha imediatamente, mas respondeu com educação. Claro, Carlos, mas acredito que você está se referindo ao fluido de freio, não é mesmo? A resposta técnica e assertiva deixou Carlos desconcertado. Ele havia esperado que ela cometesse o erro e se expusesse ao ridículo diante dos outros mecânicos. Isabela havia estudado exaustivamente todos os modelos de carros que chegavam à oficina, antecipando exatamente esse tipo de situação. Durante os intervalos, as conversas frequentemente se voltavam para temas que claramente visavam constrangê-la. Mulher tem que ser delicada, não pode ficar se sujando desse jeito, comentava Marcos, enquanto limpava as mãos com um pano sujo. Lugar de mulher é no escritório, cuidando da papelada, não aqui embaixo do carro. Isabela mantinha o silêncio, mas cada comentário era como uma agulhada em seu orgulho. Ela sabia que reagir emocionalmente seria dar munição para aqueles que duvidavam de sua capacidade. Em vez disso, canalizava toda a frustração para se dedicar ainda mais ao trabalho. As tarefas que recebia continuavam sendo as mais simples: trocar pneus, completar fluidos, organizar ferramentas. Enquanto isso, os reparos mais complexos ficavam sempre com os homens. Isabela observava de longe, memorizando cada movimento, cada decisão técnica, cada diagnóstico. Roberto, posso ajudar com aquela análise de motor do Palio? Perguntou ela certa manhã, após terminar rapidamente suas tarefas básicas. O supervisor olhou para ela com surpresa, como se tivesse esquecido que ela estava ali. Ah, Isabela, não, obrigado. O Pedro já está cuidando disso. Você pode ir ajudar o José na organização do almoxarifado. A frustração era evidente em seus olhos, mas Isabela assentiu respeitosamente. Ela sabia que precisava ser estratégica, aguardar o momento certo para mostrar suas verdadeiras habilidades. Enquanto organizava peças no estoque, estudava cada componente, memorizando códigos, compatibilidades e aplicações. Durante o almoço, Isabela frequentemente se isolava para estudar. Levava manuais técnicos, assistia vídeos educativos no celular e fazia anotações em um caderno que sempre carregava consigo. Alguns colegas começaram a perceber essa dedicação excepcional. A menina é estudiosa, tenho que admitir, comentou José com Pedro durante uma pausa. Mas estudar é uma coisa, botar a mão na massa é outra completamente diferente. No final da segunda semana, um evento mudou sutilmente a dinâmica. Um cliente chegou com uma reclamação sobre um serviço mal executado. O carro havia retornado com o mesmo problema após uma suposta correção. Roberto ficou visivelmente irritado com a situação. Quem foi que mexeu nesse carro? Perguntou ele, examinando a ordem de serviço. Marcos assumiu a responsabilidade, mas estava claramente confuso sobre o que havia dado errado. Isabela, que estava organizando ferramentas próximas, observou discretamente o problema. Sua formação técnica permitiu que ela identificasse rapidamente a causa provável da falha. Era uma questão de calibragem no sistema de injeção eletrônica, algo que requeria conhecimento específico sobre sensores e mapas de combustível. Ela hesitou por um momento, sabendo que interferir poderia gerar mais resistência, mas sua consciência profissional falou mais alto. Aproximou-se respeitosamente de Roberto. Com licença, Roberto, posso fazer uma observação técnica?
O supervisor olhou para ela com ceticismo, mas acenou positivamente. Isabela explicou sua teoria sobre o problema, usando terminologia técnica precisa e demonstrando conhecimento profundo sobre sistemas eletrônicos automotivos. Interessante, murmurou Roberto, claramente impressionado com a análise. Marcos, vamos testar a teoria da Isabela. Quando a correção foi implementada exatamente como Isabela havia sugerido, o carro funcionou perfeitamente. Foi um momento de silêncio constrangedor na oficina, onde todos perceberam que a novata possuía conhecimentos que alguns deles não tinham. Naquela tarde, Isabela saiu da oficina com uma sensação diferente. Havia plantado uma semente de respeito que começaria a crescer nos próximos dias. As semanas seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica da oficina Automaster. Isabela havia conquistado um pequeno espaço de credibilidade após o episódio com o sistema de injeção eletrônica, mas ainda enfrentava resistência constante dos colegas mais tradicionais. Roberto começou a observá-la com mais atenção. Durante as manhãs, quando distribuía as tarefas do dia, ocasionalmente direcionava problemas ligeiramente mais complexos para ela. Nada muito desafiador ainda, mas certamente um avanço em relação às tarefas puramente básicas que recebia anteriormente. Isabela, dá uma olhada naquele sistema de arrefecimento do Golf, disse ele numa terça-feira chuvosa. O cliente reclama que está esquentando demais. Ela aceitou a tarefa com entusiasmo discreto, sabendo que cada oportunidade era preciosa. Enquanto examinava o veículo, aplicava metodicamente todo o conhecimento teórico que havia adquirido na universidade. Verificou bomba d'água, radiador, termostato e mangueiras, seguindo um protocolo mental rigoroso. O problema estava numa obstrução parcial no radiador, algo que requeria limpeza especializada e substituição de alguns componentes. Isabela executou o reparo com precisão cirúrgica, documentando cada etapa em seu caderno pessoal. Quando o cliente retornou para buscar o carro, elogiou efusivamente a qualidade do serviço. "Quem foi que mexeu no meu carro?" perguntou o cliente satisfeito. "Está funcionando melhor do que quando era novo." Roberto apontou discretamente para Isabela, que estava organizando ferramentas próximas. O cliente ficou visivelmente surpreso ao ver uma mulher jovem, mas cumprimentou-a com respeito genuíno. Os outros mecânicos observavam essas interações com sentimentos mistos. Alguns começavam a reconhecer sua competência, enquanto outros intensificavam a resistência. Carlos, em particular, parecia incomodado com a crescente reputação da colega. "Ela teve sorte", murmurou ele para Marcos durante o almoço. Qualquer um teria descoberto aquele problema no radiador, mas os casos de sucesso se acumulavam. Isabela demonstrava consistentemente capacidade técnica superior, especialmente em diagnósticos complexos que envolviam sistemas eletrônicos modernos. Sua formação universitária se mostrava valiosa ao lidar com tecnologias que alguns mecânicos mais experientes ainda não dominavam completamente. Durante os intervalos, ela continuava estudando intensamente. Havia se inscrito em cursos online sobre diagnóstico automotivo avançado e sistemas de injeção eletrônica. Seu smartphone estava sempre carregado de aplicativos técnicos, manuais digitais e vídeos educativos. "A menina não para de estudar", comentou José com Pedro durante uma pausa. "Tenho que admitir que ela leva a profissão a sério." Isabela havia desenvolvido uma estratégia inteligente para lidar com a resistência. Em vez de confrontar diretamente os colegas que faziam comentários preconceituosos, ela os conquistava através da competência técnica. Quando alguém fazia uma piada sobre lugar de mulher, ela respondia com um sorriso educado e continuava trabalhando. A verdadeira mudança aconteceu quando um cliente trouxe um problema que havia deixado 3 oficinas diferentes em dificuldades. Era um BMW Série 3
com uma falha intermitente no sistema elétrico que ninguém conseguia diagnosticar. O carro funcionava perfeitamente às vezes, mas apresentava falhas elétricas aleatórias que deixavam os proprietários frustrados. Esse carro já passou por 3 oficinas, explicou o cliente para Roberto. Ninguém consegue descobrir o que está acontecendo. Vocês são minha última esperança antes de procurar a concessionária. Roberto designou Pedro, um dos mecânicos mais experientes, para analisar o caso. Durante 2 dias, Pedro tentou diversos diagnósticos, mas o problema permanecia misterioso. A falha era intermitente demais para ser detectada pelos equipamentos convencionais. Isabela observava discretamente o trabalho de Pedro, analisando mentalmente as possibilidades. Sua formação em engenharia elétrica automotiva permitia que ela visualizasse o sistema de uma forma diferente. Ela suspeitava que o problema estava relacionado a um defeito em algum chicote elétrico, provavelmente causado por vibração ou temperatura. Pedro, posso dar uma sugestão? Perguntou ela respeitosamente durante o 3º dia de diagnóstico infrutífero. Pedro, visivelmente frustrado com a situação, acenou positivamente. Isabela explicou sua teoria sobre interferência eletromagnética causada por um chicote mal fixado próximo ao alternador. É uma possibilidade, admitiu Pedro. Mas como vamos testar isso? Isabela sugeriu um método de diagnóstico que havia aprendido durante um curso online recente. Envolvia simular condições de vibração e temperatura enquanto monitorava os sinais elétricos em tempo real. A teoria dela estava correta. O problema foi localizado e corrigido, deixando o cliente extremamente satisfeito. Naquele momento, algo mudou definitivamente na percepção dos colegas sobre Isabela. Como você soube disso? Perguntou Pedro, genuinamente impressionado. Estudando muito, respondeu Isabela simplesmente, guardando suas ferramentas com a satisfação de quem havia vencido mais uma batalha silenciosa. 1 mês após o episódio do BMW Série 3, Isabela havia conquistado um respeito cauteloso de parte dos colegas. Roberto começou a confiar nela para casos mais complexos, especialmente aqueles que envolviam sistemas eletrônicos modernos. Sua reputação como a menina que entende de eletrônica se espalhava discretamente entre os clientes. A manhã de quinta-feira começou como qualquer outra. Isabela chegou pontualmente às 7 horas, cumprimentou todos educadamente e começou a organizar suas ferramentas para mais um dia de trabalho. O movimento na oficina estava normal. Alguns carros aguardando revisão, outros em processo de reparo e o barulho familiar de ferramentas pneumáticas ecoando pelo galpão. Por volta das 9 horas, uma BMW preta modelo X5 estacionou em frente à oficina. O proprietário, um empresário bem vestido, de aproximadamente 45 anos, saiu visivelmente irritado do veículo. Seu nome era Eduardo Mendes, e ele havia enfrentado problemas elétricos intermitentes há 2 semanas. Bom dia, disse Eduardo para Roberto, que se aproximou para atendê-lo. Meu carro está apresentando falhas elétricas constantes. Painel piscando, ar-condicionado parando de funcionar, sistema de som com defeito. Já levei em 2 oficinas e ninguém conseguiu resolver. Roberto examinou rapidamente o veículo, um modelo relativamente novo com sistema elétrico complexo. Esse tipo de problema requeria conhecimento específico sobre redes CAN, multiplexação e diagnóstico eletrônico avançado. Vamos dar uma olhada, disse Roberto, chamando Pedro para analisar o caso. Pedro, você pode verificar esse BMW? Parece ser problema elétrico. Pedro se aproximou com confiança, conectou o scanner diagnóstico e começou a verificar códigos de erro. Após 1 hora de trabalho, ele estava visivelmente confuso. O scanner mostrava códigos intermitentes que não faziam sentido lógico e o problema não se manifestava de forma consistente. Não estou conseguindo identificar a causa, admitiu Pedro para Roberto. Os códigos aparecem e desaparecem sem padrão lógico. Carlos foi chamado para ajudar,
Mas após mais uma hora de tentativas infrutíferas, ele também estava frustrado. O problema era mais complexo do que qualquer um deles havia enfrentado recentemente. Vou tentar uma abordagem diferente, disse Marcos, assumindo o comando da situação. Durante toda a manhã, ele desmontou parcialmente o painel, verificou fusíveis, testou relés e inspecionou chicotes elétricos. Nada parecia resolver o problema. Isabela observava todo o processo à distância, mentalmente analisando cada tentativa dos colegas. Sua formação em engenharia elétrica permitia que ela visualizasse o sistema de uma forma mais abrangente. Ela suspeitava que o problema estava relacionado a uma falha na central eletrônica principal ou em algum módulo de controle específico. O cliente Eduardo estava cada vez mais impaciente. Escutem, já perdi muito tempo com isso. Se vocês não conseguem resolver, vou ter que procurar a concessionária. Roberto estava visivelmente preocupado. Perder um cliente com um veículo premium poderia prejudicar a reputação da oficina, especialmente se a história se espalhasse entre outros proprietários de carros importados. Podemos tentar mais algumas coisas, disse Roberto, tentando ganhar tempo. Talvez o problema seja algo que ainda não identificamos. Naquele momento, Isabela tomou uma decisão corajosa. Ela sabia que estava arriscando sua posição na oficina, mas também sabia que tinha conhecimentos que poderiam resolver o problema. Com licença, disse ela, aproximando-se respeitosamente de Roberto. Posso fazer uma sugestão? Roberto olhou para ela com surpresa. O cliente Eduardo também prestou atenção, intrigado com a intervenção da única mulher presente na oficina. Eu tenho uma teoria sobre esse tipo de falha, continuou Isabela, mantendo um tom profissional. Baseada na descrição dos sintomas, acredito que pode ser um problema na comunicação entre módulos do barramento CAN. Carlos riu discretamente. Barramento CAN? Agora ela quer bancar a engenheira eletrônica? Isabela ignorou o comentário e continuou explicando sua teoria para Roberto e o cliente. Ela falou sobre protocolos de comunicação, interferência eletromagnética e diagnóstico avançado de redes multiplexadas. Eduardo ficou impressionado com o conhecimento técnico demonstrado por Isabela. Você entende desses sistemas? Perguntou ele diretamente. Sim, senhor. Estudei engenharia elétrica automotiva e tenho experiência com diagnóstico de sistemas eletrônicos complexos, respondeu Isabela com confiança. Roberto percebeu que tinha uma oportunidade única. Isabela, você gostaria de tentar diagnosticar o problema? A pergunta ecoou pela oficina como um desafio. Todos os mecânicos pararam o que estavam fazendo para observar a cena. Era o momento que Isabela havia esperado durante meses, a chance de provar definitivamente sua competência. Sim, eu gostaria de tentar, respondeu ela, sentindo o coração acelerar com a mistura de nervosismo e determinação. O palco estava montado para o momento mais importante da carreira de Isabela na Automaster. O silêncio na oficina Automaster era quase tangível. Todos os mecânicos haviam parado suas atividades para observar Isabela se aproximar da BMW preta. Era um momento que definiria não apenas seu futuro na empresa, mas também a percepção de todos sobre suas capacidades profissionais. Eduardo, o proprietário do veículo, cruzou os braços e observou com ceticismo misturado com curiosidade. Ele havia gastado tempo e dinheiro em 2 oficinas anteriores sem sucesso, e agora uma jovem mecânica se propunha a resolver um problema que havia deixado técnicos experientes em dificuldades. Quanto tempo você precisa? Perguntou Eduardo, consultando o relógio. Tenho uma reunião importante em 2 horas. Cerca de 30 minutos para o diagnóstico inicial, respondeu Isabela, mantendo um tom confiante, mas respeitoso. Se minha teoria estiver correta, posso resolver o problema em menos de 1 hora. Carlos sussurrou para Marcos. Ela está se metendo numa fria. Se não conseguir resolver, vai passar uma vergonha danada. Isabela conectou seu scanner diagnóstico pessoal
um equipamento mais avançado que havia comprado com suas próprias economias. Diferente dos scanners básicos usados pelos colegas, o dela permitia a análise em tempo real do tráfego de dados no barramento CAN. Enquanto o equipamento inicializava, ela explicou sua metodologia para Eduardo e Roberto. Vou monitorar a comunicação entre os módulos eletrônicos enquanto simulo as condições que causam a falha. Isso me permitirá identificar exatamente onde está ocorrendo a perda de sinal. Pedro observava com interesse genuíno. Nunca vi esse tipo de diagnóstico antes, admitiu ele. Como você aprendeu isso? Cursos online, manuais técnicos e muita prática, respondeu Isabela, começando a trabalhar. A tecnologia automotiva evolui constantemente. Precisamos acompanhar essas mudanças. Durante os primeiros 15 minutos, Isabela executou uma série de testes sistemáticos. Ela verificou tensões, resistências e sinais de comunicação em diversos pontos do sistema elétrico. Seus movimentos eram precisos e metódicos, demonstrando conhecimento profundo sobre a arquitetura eletrônica do veículo. Encontrei algo interessante, anunciou ela, apontando para dados na tela do scanner. Há uma perda intermitente de comunicação entre o módulo de controle central e a unidade de climatização. Isso explicaria os sintomas relatados. Eduardo se aproximou para observar os dados. Isso significa que o problema pode ser resolvido? Sim, mas preciso localizar fisicamente onde está ocorrendo a falha, respondeu Isabela. Pode ser um conector oxidado, um fio partido ou até mesmo um módulo defeituoso. Ela começou a inspecionar meticulosamente os chicotes elétricos que conectavam os diferentes módulos. Usava um multímetro para testar continuidade e resistência em cada fio, seguindo um protocolo rigoroso que havia desenvolvido através de seus estudos. Após mais 15 minutos de investigação, Isabela localizou o problema. Aqui está, disse ela, apontando para um conector parcialmente oxidado localizado atrás do painel de instrumentos. A oxidação está causando resistência intermitente, que interfere na comunicação entre os módulos. A descoberta foi recebida com surpresa pelos colegas. O conector estava em um local de difícil acesso, que não teria sido verificado durante uma inspeção visual básica. Só podia ser localizado através do diagnóstico eletrônico avançado que Isabela havia realizado. Posso limpar e proteger o conector, explicou ela para Eduardo. É um reparo relativamente simples, mas requeria localização precisa do problema. Durante os próximos 20 minutos, Isabela executou o reparo com precisão cirúrgica. Ela removeu a oxidação do conector, aplicou um produto protetor e testou novamente toda a comunicação do sistema. Pronto, anunciou ela, ligando o veículo. Vamos testar todas as funções. Eduardo entrou no carro e começou a testar sistematicamente cada sistema que havia apresentado problemas. Ar-condicionado, sistema de som, computador de bordo, luzes, tudo funcionava perfeitamente. Incrível, murmurou ele, claramente impressionado. Em menos de 1 hora você resolveu um problema que 3 oficinas não conseguiram diagnosticar. O impacto na oficina foi imediato. Todos os mecânicos se aproximaram para observar o resultado do trabalho de Isabela. Havia uma mistura de surpresa, admiração e, em alguns casos, constrangimento por terem subestimado sua competência. Como você soube onde procurar? Perguntou Roberto, genuinamente interessado na metodologia utilizada. Diagnóstico eletrônico sistemático, respondeu Isabela. Em vez de tentar adivinhar, eu mapeei todo o fluxo de comunicação entre os módulos até encontrar exatamente onde estava ocorrendo a interrupção. Eduardo pagou o serviço e deixou uma generosa gorjeta. Você tem meu cartão, disse ele para Isabela. Se um dia quiser trabalhar com carros importados, me procure. Quando a BMW preta saiu da oficina funcionando perfeitamente, um silêncio diferente tomou conta do ambiente. Era o silêncio do reconhecimento, do respeito conquistado através da competência indiscutível. Carlos foi o primeiro a se aproximar. Isabela,
Tenho que admitir, você realmente sabe o que está fazendo. Naquele momento, Isabela Nunes havia se estabelecido definitivamente como uma mecânica respeitada na Automaster. Mas mais importante que isso, ela havia provado que talento e dedicação não conhecem gênero. Nos dias seguintes ao episódio da BMW preta, a atmosfera na oficina Automaster passou por uma transformação gradual, mas profunda. Isabela havia conquistado não apenas o respeito dos colegas, mas também uma reputação que começava a se espalhar entre os clientes da região. Roberto convocou uma reunião na manhã de segunda-feira para discutir a redistribuição de tarefas. Pessoal, precisamos reconhecer que temos competências diferentes na equipe, disse ele, olhando diretamente para Isabela. A partir de hoje, os casos que envolvem eletrônica automotiva avançada ficarão sob responsabilidade da Isabela. A decisão foi recebida com reações mistas. Pedro acenou positivamente, reconhecendo que havia aprendido muito observando os métodos diagnósticos de Isabela. José, sempre pragmático, via a especialização como algo benéfico para toda a equipe. Faz sentido, comentou José. Cada um fazendo aquilo que sabe fazer melhor. Eu continuo com motores mecânicos, que é minha especialidade há 30 anos. Carlos, que havia sido um dos mais resistentes inicialmente, surpreendeu a todos com sua mudança de atitude. Isabela, você poderia me ensinar alguns desses testes eletrônicos? Admito que estou ficando para trás com essas tecnologias novas. A pergunta representava muito mais do que uma simples solicitação de treinamento. Era o reconhecimento de que Isabela possuía conhecimentos valiosos que poderiam beneficiar toda a equipe. Ela aceitou com humildade, propondo sessões de treinamento informal durante os intervalos. Claro, Carlos, podemos começar com os fundamentos de diagnóstico eletrônico e evoluir gradualmente, respondeu ela, demonstrando a mesma paciência que havia mantido durante os meses de resistência. As mudanças se manifestaram de diversas formas. Isabela ganhou acesso a um computador com conexão à internet para consultar bancos de dados técnicos e boletins de serviço. Seu armário de ferramentas foi reorganizado para incluir equipamentos de diagnóstico mais sofisticados, alguns dos quais ela havia sugerido que a oficina adquirisse. Os clientes começaram a solicitar especificamente os serviços de Isabela para problemas eletrônicos complexos. Eduardo, o proprietário da BMW, havia recomendado a oficina para vários colegas empresários que possuíam veículos importados. A reputação de competência técnica da Automaster estava crescendo no mercado local. Tenho um Audi com problema no sistema de injeção, disse um cliente que chegou numa terça-feira. O Eduardo Mendes me recomendou essa oficina, especialmente a mecânica que entende de eletrônica. Roberto sorriu com orgulho. Isabela, você pode atender este cliente? Durante as sessões de treinamento informais, Isabela demonstrava paciência excepcional ao explicar conceitos complexos para os colegas. Ela havia desenvolvido uma metodologia didática que tornava assuntos técnicos acessíveis para mecânicos com formação mais tradicional. O barramento CAN é como um sistema nervoso do carro, explicava ela para Carlos e Marcos. Cada módulo eletrônico é como um órgão que precisa se comunicar com outros para funcionar corretamente. Quando há interferência nessa comunicação, surgem os problemas intermitentes que são tão difíceis de diagnosticar. Pedro participava ativamente dessas sessões, fazendo anotações em um caderno. Nunca pensei nesses sistemas dessa forma, admitiu ele. Sempre tratei cada componente isoladamente. A mudança mais significativa aconteceu quando Roberto anunciou que Isabela seria promovida a especialista em diagnóstico eletrônico com um aumento salarial correspondente. Você merece o reconhecimento pelo conhecimento que trouxe para a nossa equipe, disse ele em particular. A notícia da promoção se espalhou rapidamente pela oficina. Diferente dos primeiros dias, quando comentários maldosos eram comuns, agora os colegas demonstravam aprovação genuína. Ela merece mesmo, comentou Marcos.
O tanto que ela estudou e se dedicou é justo que seja reconhecida. Isabela organizou seu novo espaço de trabalho com equipamentos específicos para diagnóstico eletrônico. Ela havia sugerido a compra de um osciloscópio automotivo e softwares de diagnóstico mais avançados, investimentos que Roberto aprovou, reconhecendo o retorno que trariam. Nossa oficina está evoluindo, disse José para Pedro durante um intervalo. Antes, só conseguíamos resolver problemas básicos. Agora, estamos competindo com as concessionárias em tecnologia. As sessões de treinamento se tornaram mais estruturadas. Isabela desenvolveu um cronograma de capacitação que incluía teoria básica, prática supervisionada e estudos de casos reais. Os colegas começaram a ver esses momentos como oportunidades valiosas de desenvolvimento profissional. Amanhã vamos estudar o sistema de gerenciamento do motor, anunciou ela numa sexta-feira. Trouxe alguns casos interessantes que resolvi essa semana para discutirmos juntos. A transformação não se limitou aos aspectos técnicos. O ambiente geral da oficina havia se tornado mais colaborativo e respeitoso. Os comentários preconceituosos desapareceram completamente, substituídos por discussões técnicas produtivas e reconhecimento mútuo de competências. Um episódio marcante aconteceu quando um representante de uma fabricante de equipamentos de diagnóstico visitou a oficina. Ele ficou impressionado com o nível técnico das discussões e a qualidade dos diagnósticos realizados. Vocês têm uma equipe muito competente, disse o representante para Roberto, especialmente a técnica responsável pelo diagnóstico eletrônico. Ela demonstra conhecimento excepcional para alguém tão jovem. Roberto sorriu com orgulho. Isabela é uma das nossas principais especialistas. Ela revolucionou nossa capacidade de atendimento em sistemas eletrônicos. Ao final do 6º mês na Automaster, Isabela havia se tornado uma referência não apenas dentro da oficina, mas também na região. Outros estabelecimentos começaram a encaminhar casos complexos que não conseguiam resolver, criando uma rede de colaboração técnica. Nunca imaginei que chegaria até aqui, refletiu Isabela numa conversa com Roberto. Quando comecei, só queria uma oportunidade de mostrar que podia contribuir. E você fez muito mais que isso, respondeu Roberto. Você elevou o padrão técnico de toda a nossa equipe e trouxe novos clientes para a oficina. A oficina Automaster havia se transformado em um ambiente onde competência e dedicação eram os únicos critérios que importavam, independente de gênero ou idade. 6 meses após sua chegada à Automaster, Isabela havia se estabelecido como uma autoridade incontestável em diagnóstico eletrônico automotivo. Sua reputação havia se espalhado além dos limites da oficina, atraindo clientes de outras cidades e até mesmo outros profissionais que buscavam aprender suas técnicas inovadoras. Roberto decidiu formalizar o papel de Isabela como instrutora interna da equipe. Isabela, gostaria que você coordenasse um programa de treinamento para a nossa equipe, propôs ele durante uma reunião matinal. Temos vários mecânicos experientes que poderiam se beneficiar dos seus conhecimentos em eletrônica. A proposta representava um reconhecimento extraordinário. Em menos de 1 ano, ela havia passado de novata questionada a líder técnica respeitada. Isabela aceitou a responsabilidade com a seriedade que caracterizava sua abordagem profissional. Vou desenvolver um programa estruturado, respondeu ela. Começaremos com os fundamentos e evoluiremos gradualmente para diagnósticos mais complexos. Carlos, que havia se tornado um dos alunos mais dedicados de Isabela, sugeriu que as sessões fossem documentadas. Poderíamos criar um manual interno com os procedimentos que você desenvolveu, disse ele. Seria útil para consultas futuras. A ideia foi aceita com entusiasmo. Isabela começou a trabalhar em um manual técnico que consolidava suas metodologias de diagnóstico, incluindo diagramas, fluxogramas e estudos de casos reais. O documento se tornaria uma referência valiosa para toda a equipe. Durante as sessões de treinamento, Isabela demonstrava paciência excepcional ao explicar conceitos complexos.
Ela havia desenvolvido analogias criativas que tornavam a teoria eletrônica acessível para mecânicos com formação tradicional. Pensem no sistema elétrico como a circulação sanguínea, explicava ela durante uma aula sobre diagnóstico de falhas. Quando há uma obstrução em qualquer ponto, os sintomas aparecem em outras partes do corpo. Nossa função é localizar exatamente onde está a obstrução. Pedro havia se tornado particularmente interessado em aprender as novas técnicas. Isabela, como você consegue ser tão paciente conosco? Perguntou ele, após uma sessão especialmente desafiadora. Alguns de nós já temos vícios difíceis de mudar. Porque aprendi que ensinar é a melhor forma de consolidar meu próprio conhecimento, respondeu ela. Cada pergunta que vocês fazem me força a pensar de forma diferente sobre os problemas. A transformação individual dos colegas era notável. Marcos havia se especializado em sistemas de injeção eletrônica e conseguia resolver casos que antes considerava impossíveis. Carlos dominava agora os fundamentos de diagnóstico com scanner e conseguia identificar problemas básicos de forma independente. Nunca pensei que aprenderia tanto aos 45 anos, confessou Carlos durante um intervalo. Isabela me mostrou que nunca é tarde para evoluir profissionalmente. A reputação da oficina começou a atrair a atenção de instituições de ensino técnico da região. O coordenador do curso técnico em mecânica automotiva de uma escola próxima visitou a Automaster interessado em estabelecer uma parceria. Temos ouvido falar da qualidade técnica de vocês, disse o coordenador para Roberto. Gostaríamos de discutir a possibilidade de nossos alunos fazerem estágio aqui. Roberto ficou orgulhoso com o reconhecimento. Nossa especialista em eletrônica automotiva seria a pessoa ideal para orientar os estagiários, disse ele, referindo-se a Isabela. A proposta resultou em um acordo onde estudantes do curso técnico fariam estágios supervisionados na Automaster, especificamente na área de diagnóstico eletrônico. Isabela seria responsável por orientar e avaliar os estagiários. Será uma oportunidade de compartilhar conhecimento com a próxima geração de mecânicos, disse Isabela ao aceitar a responsabilidade. Podemos contribuir para formar profissionais mais preparados para o mercado atual. O primeiro grupo de estagiários chegou numa segunda-feira. Eram 5 jovens estudantes, incluindo 2 mulheres que se inspiraram na história de Isabela para escolher a profissão. Uma delas, Amanda, de 19 anos, demonstrava particular interesse em eletrônica automotiva. É incrível ter uma mulher como referência na profissão, disse Amanda para Isabela. Até conhecer sua história, achava que seria muito difícil conseguir respeito nessa área. Isabela sorriu, lembrando-se de seus próprios medos e incertezas no primeiro dia na Automaster. O mais importante é estudar muito e demonstrar competência através do trabalho, aconselhou ela. O respeito vem naturalmente quando provamos nosso valor. As sessões de treinamento com os estagiários se tornaram momentos especiais na rotina da oficina. Isabela havia desenvolvido exercícios práticos que simulavam problemas reais, permitindo que os estudantes aplicassem a teoria em situações controladas. Hoje, vamos diagnosticar uma falha no sistema ABS, anunciou ela para o grupo de estagiários. Quero que vocês sigam o protocolo que ensinei e tentem identificar o problema sem minha ajuda inicial. Os exercícios revelavam diferentes aptidões entre os estudantes. Amanda demonstrava facilidade excepcional para compreender sistemas eletrônicos, enquanto outros se destacavam em aspectos mecânicos tradicionais. Cada pessoa tem suas forças naturais, explicava Isabela para os estagiários. O importante é desenvolver uma base sólida em todas as áreas e depois se especializar naquilo que mais desperta interesse. Ao final do primeiro mês com estagiários, Roberto observou uma mudança positiva na dinâmica geral da oficina. Ensinar está fazendo bem para a nossa equipe, comentou ele com Isabela. Todos estão se esforçando mais para dar bom exemplo.
A oficina Automaster havia se transformado em um centro de excelência técnica, onde conhecimento era compartilhado generosamente e competência era o único critério que importava. O 8º mês de Isabela na Automaster trouxe reconhecimentos que ela jamais havia imaginado possíveis. Sua reputação como especialista em diagnóstico eletrônico automotivo havia se espalhado por toda a região do ABC paulista, atraindo não apenas clientes, mas também a atenção de profissionais e empresas do setor. Uma manhã de terça-feira, Roberto recebeu uma ligação que mudaria os rumos da oficina. Era um representante da Associação dos Mecânicos do Grande ABC, convidando Isabela para ministrar uma palestra no congresso anual da categoria. Eles querem que você fale sobre inovações em diagnóstico eletrônico automotivo, explicou Roberto, visivelmente emocionado com o convite. É um reconhecimento imenso para a nossa oficina. Isabela ficou surpresa com a oportunidade. Falar para centenas de profissionais da área representava um marco em sua carreira. Aceito o convite, disse ela após alguns momentos de reflexão. Será uma chance de compartilhar conhecimento com colegas de toda a região. A notícia do convite se espalhou rapidamente pela oficina. Todos os colegas demonstraram um orgulho genuíno pelo reconhecimento que Isabela havia conquistado. Nossa mecânica vai palestrar no congresso, disse Carlos para um cliente com evidente satisfação. Ela realmente colocou nossa oficina no mapa. Isabela começou a preparar sua apresentação com a mesma dedicação que aplicava aos diagnósticos mais complexos. Ela desenvolveu um material didático que incluía casos reais, metodologias inovadoras e tendências futuras da eletrônica automotiva. Quero que a palestra seja realmente útil para os colegas, explicou ela para Pedro. Não adianta falar apenas teoria. Vou mostrar aplicações práticas que podem ser implementadas imediatamente. Durante a preparação, Isabela recebeu outro convite surpreendente. Uma fabricante multinacional de equipamentos de diagnóstico solicitou uma reunião para discutir uma possível parceria técnica. Temos acompanhado seu trabalho através de nossos representantes, explicou o gerente comercial da empresa durante a visita à Automaster. Gostaríamos de discutir a possibilidade de você se tornar uma consultora técnica para desenvolvimento de novos produtos. A proposta era tentadora tanto financeiramente quanto profissionalmente. Isabela teria a oportunidade de influenciar o desenvolvimento de equipamentos que seriam usados por mecânicos em todo o país. É uma oportunidade incrível, disse Roberto quando Isabela compartilhou a proposta com ele. Você merece esse reconhecimento. Mas Isabela havia desenvolvido um senso de lealdade profundo com a Automaster e seus colegas. Gostaria de manter meu trabalho aqui, disse ela para o representante da empresa. Podemos estruturar a consultoria como uma atividade complementar? A empresa aceitou a proposta, estabelecendo um acordo flexível que permitiria a Isabela continuar trabalhando na oficina enquanto contribuía para o desenvolvimento de novos produtos. A palestra no congresso foi um sucesso absoluto. Isabela apresentou suas metodologias para uma plateia de mais de 300 profissionais, que acompanharam com atenção cada detalhe técnico. O futuro da mecânica automotiva está na integração entre conhecimento tradicional e tecnologia avançada, disse ela durante a apresentação. Não podemos ter medo da evolução. Precisamos abraçá-la e usá-la para melhorar nossos serviços. As perguntas da plateia demonstraram o interesse genuíno dos colegas em aprender as técnicas que Isabela havia desenvolvido. Muitos mecânicos se aproximaram após a palestra para solicitar indicações de cursos e materiais de estudo. Onde posso aprender essas técnicas? Perguntou um mecânico de Santo André. Tenho 20 anos de experiência, mas sinto que estou ficando para trás com essas tecnologias novas. Isabela forneceu uma lista detalhada de recursos educacionais, incluindo cursos online, manuais técnicos e certificações profissionais.
Ela havia se tornado uma referência não apenas técnica, mas também educacional para a categoria. A repercussão da palestra resultou em novos convites. Escolas técnicas da região solicitaram que Isabela ministrasse cursos de extensão para seus alunos. Outras oficinas pediram consultoria para implementar métodos similares aos da Automaster. Vocês criaram uma demanda nova no mercado, comentou um professor do Senai durante uma visita à oficina. Outros estabelecimentos estão tentando replicar o modelo de vocês. Roberto decidiu capitalizar sobre essa reputação, criando um programa formal de consultoria técnica. Isabela, que tal oferecermos treinamentos para outras oficinas? Sugeriu ele. Podemos monetizar o conhecimento que você desenvolveu. A ideia resultou na criação do programa Automaster de Excelência Técnica, onde Isabela oferecia treinamentos intensivos para mecânicos de outras oficinas. Os cursos incluíam teoria, prática supervisionada e certificação. Nosso objetivo é elevar o padrão técnico de toda a categoria, explicou Isabela durante o lançamento do programa. Quanto mais profissionais competentes tivermos no mercado, melhor será o serviço oferecido aos clientes. O primeiro grupo de participantes incluía mecânicos de 6 oficinas diferentes, todos interessados em aprender as metodologias que haviam tornado a Automaster uma referência regional. É impressionante como ela consegue simplificar conceitos complexos, comentou um dos participantes. Em 2 dias, aprendi mais sobre eletrônica automotiva do que em anos de tentativa e erro. Amanda, a estagiária que havia se inspirado em Isabela, foi contratada como aprendiz permanente na oficina. Ela demonstrava aptidão excepcional para diagnóstico eletrônico e se tornara a assistente principal de Isabela. Você está criando uma nova geração de profissionais, observou Roberto. Amanda já consegue resolver casos que muitos mecânicos experientes não conseguiriam. A oficina Automaster havia se tornado mais do que um local de reparos automotivos. Era agora um centro de excelência técnica e educacional, reconhecido em toda a região pela qualidade de seus serviços e pela competência de sua equipe. 1 ano após sua chegada à Automaster, Isabela havia se tornado uma figura respeitada não apenas na oficina, mas em todo o setor automotivo da região. Sua trajetória de superação e competência técnica havia inspirado muitos profissionais, especialmente mulheres que consideravam ingressar na área. Uma manhã de sexta-feira, Isabela recebeu uma ligação que testaria todos os valores que havia construído durante sua jornada. Era o diretor técnico de uma grande concessionária de veículos importados em São Paulo, oferecendo-lhe uma proposta que poucos profissionais recusariam. Isabela, temos acompanhado seu trabalho há alguns meses, disse o diretor durante a conversa telefônica. Gostaríamos de ofertar uma posição como supervisora de diagnóstico eletrônico em nossa concessionária. O salário seria 3 vezes superior ao que você recebe atualmente. A proposta incluía benefícios excepcionais: plano de saúde premium, carro da empresa, participação nos lucros e oportunidade de trabalhar com os veículos mais modernos do mercado. Era o tipo de oportunidade que a maioria dos mecânicos sonhava em receber. Posso ter alguns dias para considerar a proposta? Perguntou Isabela, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Claro, mas não demore muito. Temos pressa em preencher a posição, respondeu o diretor. Isabela desligou o telefone com sentimentos conflitantes. Era uma oportunidade extraordinária de crescimento profissional e financeiro, mas significava deixar para trás a equipe que havia se tornado sua segunda família. Durante o almoço, ela compartilhou a proposta com Roberto em particular. O supervisor ficou visivelmente abalado com a notícia, mas tentou disfarçar sua preocupação. É uma oportunidade incrível, Isabela, disse ele, forçando um sorriso. Você merece esse reconhecimento. Seria egoísmo da minha parte tentar te convencer a ficar. Mas vocês me deram a primeira oportunidade.
respondeu Isabela. Foi aqui que pude provar meu valor quando ninguém mais acreditava em mim. Roberto balançou a cabeça. E você retribuiu com muito mais do que recebeu. Transformou nossa oficina, treinou nossa equipe e trouxe prestígio para nossa marca. Não temos como competir com uma proposta desse nível. Naquela tarde, Isabela trabalhou de forma mecânica, sua mente dividida entre a análise racional dos benefícios da proposta e os laços emocionais que havia desenvolvido na Automaster. Ela observava seus colegas trabalhando, lembrando-se de como cada um havia evoluído durante o último ano. Carlos havia se tornado proficiente em diagnóstico básico de sistemas eletrônicos. Pedro dominava agora técnicas avançadas de análise de dados de scanner. José, mesmo com seus 60 anos, havia aprendido a usar equipamentos modernos, que antes considerava complicados demais. Isabela, você está estranha hoje, comentou Amanda durante um intervalo. Aconteceu alguma coisa? Só estou refletindo sobre algumas decisões profissionais, respondeu Isabela sem entrar em detalhes. Durante o fim de semana, Isabela visitou a concessionária para conhecer as instalações e conversar pessoalmente com o diretor técnico. O local era impressionante, oficina moderna, equipamentos de última geração e equipe bem estruturada. Nossa oficina atende exclusivamente veículos premium, explicou o diretor durante o tour. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, você trabalharia com a tecnologia mais avançada do mercado automotivo. A proposta era ainda mais atrativa do que parecia inicialmente. Isabela teria autonomia para estruturar toda a área de diagnóstico eletrônico, com orçamento para adquirir equipamentos e treinar a equipe. Quando você poderia começar? Perguntou o diretor ao final da visita. Preciso de mais alguns dias para organizar algumas questões pessoais, respondeu Isabela, ainda indecisa. Na segunda-feira seguinte, ela chegou à Automaster com a decisão tomada. Havia passado o domingo inteiro pensando não apenas nos benefícios financeiros, mas também no impacto que sua saída causaria na equipe que havia ajudado a formar. Roberto a aguardava ansioso pela resposta. Isabela, qual foi sua decisão? Vou recusar a proposta, disse ela, surpreendendo a todos que estavam próximos. Meu lugar é aqui, com vocês. A reação foi de surpresa mista com alegria. Carlos foi o primeiro a se aproximar. Você tem certeza? Era uma oportunidade incrível. Tenho certeza, respondeu Isabela. Descobri que algumas coisas são mais importantes que dinheiro. A satisfação de ver vocês evoluindo, de contribuir para formar novos profissionais, de fazer parte de uma equipe que se respeita mutuamente, isso não tem preço. Roberto ficou visivelmente emocionado. Isabela, eu não sei como agradecer essa decisão. Não precisa agradecer, disse ela, mas gostaria de propor algumas mudanças para continuarmos crescendo juntos. Isabela havia preparado uma proposta detalhada para expandir as atividades da Automaster. Incluía a criação de um centro de treinamento formal, parcerias com escolas técnicas e expansão dos serviços especializados. Em vez de trabalhar para uma empresa grande, que tal transformarmos nossa oficina numa referência ainda maior? Sugeriu ela. Roberto analisou a proposta com interesse crescente. Essas ideias são excelentes. Vamos conversar com calma sobre como implementá-las. A decisão de Isabela de permanecer na Automaster repercutiu positivamente em toda a equipe. Cada mecânico sentiu que ela havia escolhido valorizar as relações humanas acima de benefícios financeiros. Ela podia ter ganhado muito mais dinheiro, comentou Pedro, mas preferiu ficar conosco. Isso mostra o tipo de pessoa que ela é. Naquela tarde, enquanto trabalhava no diagnóstico de um sistema complexo, Isabela refletiu sobre sua decisão. Ela havia compreendido que o verdadeiro sucesso profissional não se media apenas em termos financeiros, mas também pela satisfação pessoal e pelo impacto positivo que podia causar na vida de outras pessoas. A oficina Automaster continuaria sendo seu lar profissional, mas agora
com perspectivas ainda mais ambiciosas de crescimento e desenvolvimento. 2 anos haviam se passado desde que Isabela Nunes pisou pela primeira vez na oficina Automaster. Naquela manhã ensolarada de uma sexta-feira, ela estava preparando o material para mais uma sessão do programa Automaster de Excelência Técnica, que havia se tornado uma referência nacional em capacitação profissional automotiva. A oficina havia se transformado completamente. O que começou como um pequeno estabelecimento local era agora um centro de excelência técnica reconhecido em todo o país. Mecânicos de diferentes estados viajavam até São Bernardo do Campo para participar dos treinamentos desenvolvidos por Isabela. "Bom dia, professora", cumprimentou Amanda, que havia se tornado a coordenadora dos programas de treinamento. Aos 21 anos, ela já era uma especialista respeitada em diagnóstico eletrônico, seguindo os passos de sua mentora. "Bom dia, Amanda. Como está a turma de hoje?", perguntou Isabela, revisando a lista de participantes. "Temos 15 profissionais de 7 estados diferentes", respondeu Amanda com entusiasmo, incluindo 3 mulheres que se inspiraram na sua história para ingressar na profissão. Isabela sorriu, lembrando-se de seus próprios primeiros dias na oficina. A transformação havia sido gradual, mas profunda. Não apenas ela havia mudado, mas toda a cultura do ambiente de trabalho havia evoluído para valorizar competência, respeito mútuo e crescimento contínuo. Roberto se aproximou carregando uma revista especializada do setor automotivo. "Isabela, olha isso", disse ele, abrindo a revista numa página específica. "Matéria de capa sobre você e nossa oficina." O título da reportagem era "A Revolução Silenciosa. Como uma jovem engenheira transformou uma oficina e inspirou uma geração." A matéria incluía entrevistas com clientes, colegas de trabalho e outros profissionais do setor. "É incrível como sua história repercutiu", comentou Roberto. "Recebi ligações de jornalistas de 3 revistas diferentes querendo fazer reportagens similares." Carlos se aproximou do grupo, agora usando um jaleco com o logo do programa de treinamento. Ele havia se tornado um dos instrutores auxiliares, especializado em integrar técnicas tradicionais com métodos modernos de diagnóstico. "Isabela, o pessoal da nova turma está ansioso para começar", informou ele. "Tem até um grupo de estudantes de engenharia automotiva que veio especialmente para conhecer suas metodologias." A sala de treinamento havia sido completamente reformada e equipada com tecnologia de ponta. Simuladores de falhas, equipamentos de diagnóstico avançado e sistema audiovisual permitiam que os participantes tivessem uma experiência educacional completa. "Bom dia, pessoal", cumprimentou Isabela ao entrar na sala repleta de profissionais atentos. "Bem-vindos ao programa Automaster de Excelência Técnica. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma reflexão." Ela pausou, observando os rostos interessados dos participantes. "Há 2 anos, eu estava na posição de muitos de vocês. Uma profissional determinada, mas enfrentando desafios e preconceitos. A diferença entre o sucesso e o fracasso não está apenas no conhecimento técnico, mas na perseverança e na capacidade de transformar obstáculos em oportunidades." Uma das participantes, Marina, de 28 anos, levantou a mão. "Isabela, como você lidou com a resistência inicial dos colegas?" "Com paciência, humildade e muito estudo", respondeu Isabela. "Aprendi que não adianta tentar convencer as pessoas apenas com palavras. É preciso demonstrar competência através de resultados consistentes." Durante a pausa do almoço, Isabela recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Era Eduardo, o proprietário da BMW preta, que havia marcado seu momento de reconhecimento na oficina. "Isabela, minha filha, acaba de se formar em engenharia mecânica", disse Eduardo. "Ela me pediu para te procurar porque quer seguir seus passos na área automotiva. Você poderia conversar com ela?" "Claro, Eduardo. Será um prazer", respondeu Isabela. "Mande ela vir à oficina qualquer dia. Sempre temos espaço para pessoas dedicadas."
A tarde de treinamento foi dedicada a casos práticos. Isabela havia preparado simulações de problemas reais que os participantes precisavam diagnosticar usando as metodologias ensinadas. A dinâmica permitia que cada profissional aplicasse os conhecimentos em situações controladas. O diagnóstico correto não depende apenas de equipamentos caros, explicava ela durante uma demonstração. Depende principalmente de metodologia sistemática e compreensão profunda dos sistemas envolvidos. Pedro, que havia se tornado o supervisor da área de diagnóstico eletrônico, auxiliava Isabela nas demonstrações práticas. Sua evolução profissional era um exemplo vivo de como dedicação e boa orientação podiam transformar carreiras. Há 2 anos, eu nem sabia conectar um scanner corretamente, confidenciou Pedro para os participantes. Hoje, resolvo casos que antes considerava impossíveis. A diferença está em ter uma mentora que acredita no potencial das pessoas. No final do dia, durante a cerimônia de encerramento, Isabela fez um discurso que tocou profundamente todos os presentes. Vocês vieram aqui buscar conhecimento técnico e espero que tenham encontrado isso, disse ela. Mas gostaria que levassem também uma mensagem mais importante. Nunca permitam que preconceitos ou limitações externas definam o que vocês podem alcançar. Um dos participantes, José Carlos, mecânico de 50 anos de Minas Gerais, se levantou para fazer um comentário. Isabela, sua história nos mostra que idade, gênero ou origem não determinam competência. Obrigado por nos inspirar a continuar aprendendo. Quando todos os participantes partiram, Isabela permaneceu na oficina organizando materiais para a próxima turma. Roberto se aproximou com uma expressão pensativa. Isabela, às vezes paro para pensar no que seria da nossa oficina se você tivesse aceito aquela proposta da concessionária, disse ele. Eu fiz a escolha certa, respondeu ela sem hesitar. Aqui pude construir algo maior do que uma carreira individual. Criamos um legado que está influenciando profissionais em todo o país. Amanda se juntou à conversa, carregando uma pasta com inscrições para as próximas turmas. Professora, já temos lista de espera para os próximos 6 meses, informou ela, incluindo solicitações de oficinas internacionais interessadas em implementar nossa metodologia. Isabela olhou ao redor da oficina, observando o ambiente que havia se tornado muito mais do que um local de trabalho. Era um símbolo de transformação, perseverança e prova de que competência e caráter podiam superar qualquer preconceito. Sabe o que mais me orgulha? Disse Isabela, observando uma foto na parede que mostrava toda a equipe da Automaster durante a formatura da primeira turma do programa de treinamento. Não é apenas ter provado que uma mulher pode ser competente nessa profissão. É ter ajudado a criar um ambiente onde o que importa é o caráter e a dedicação das pessoas. Carlos se aproximou do grupo, ainda vestindo o jaleco de instrutor. Isabela, recebi uma mensagem de um dos participantes da turma do mês passado, disse ele, mostrando o celular. Ele conseguiu um emprego numa concessionária premium depois de aplicar as técnicas que aprendeu aqui. Esse é o verdadeiro resultado do nosso trabalho, respondeu Isabela com satisfação. Cada profissional que sai daqui mais preparado, cada barreira quebrada, cada preconceito superado. Isso sim faz diferença. José, que aos 62 anos havia se tornado um entusiasta das novas tecnologias, se juntou à conversa. Menina, quando você chegou aqui, eu pensei que duraria 1 semana, confessou ele com um sorriso. Hoje você é nossa maior professora. Aprendi mais contigo do que em 30 anos de profissão. A honestidade de José emocionou Isabela. Era a prova viva de que preconceitos podiam ser superados através do respeito mútuo e da competência demonstrada consistentemente. José, você me ensinou que experiência e humildade para aprender coisas novas podem coexistir perfeitamente, respondeu ela. Seus conhecimentos mecânicos tradicionais, combinados com os métodos eletrônicos modernos, criaram uma expertise única.
Marcos se aproximou carregando um envelope. Isabela, chegou uma carta oficial da Associação Nacional de Mecânicos, anunciou ele com excitação. Você foi indicada para receber o prêmio de Profissional do Ano da categoria. A notícia foi recebida com comemoração por toda a equipe. Era o reconhecimento máximo que um profissional da área podia receber, simbolizando não apenas competência técnica, mas também contribuição para o desenvolvimento da profissão. Esse prêmio não é só meu, disse Isabela emocionada. É de toda a nossa equipe. Cada um de vocês contribuiu para essa conquista. Roberto ficou visivelmente orgulhoso. Isabela, quando você chegou aqui, nossa oficina era apenas mais uma entre centenas na região. Hoje, somos uma referência nacional. Isso não tem preço. Naquele momento, Amanda chegou correndo da área administrativa. Pessoal, vocês precisam ver isso, disse ela, ligando a televisão da sala de descanso. Tem uma reportagem sobre nossa oficina no Jornal Nacional. A reportagem mostrava entrevistas com clientes, participantes dos treinamentos e outros profissionais do setor. O foco estava na transformação da Automaster e no impacto que os métodos desenvolvidos por Isabela estavam causando em todo o país. A oficina Automaster, em São Bernardo do Campo, tornou-se símbolo de inovação e inclusão no setor automotivo brasileiro, dizia a repórter. Sob a liderança técnica da engenheira Isabela Nunes, o estabelecimento revolucionou não apenas seus métodos de trabalho, mas também a cultura profissional da categoria. A matéria incluía depoimentos de mulheres que haviam se inspirado na história de Isabela para ingressar na profissão. Uma delas, Carla Santos, de 24 anos, estava concluindo um curso técnico em Recife. Ver uma mulher competente e respeitada na área me deu coragem para seguir esse caminho, dizia Carla na entrevista. Isabela provou que competência não tem gênero. Outro depoimento marcante vinha de Fernando Silva, dono de uma oficina em Goiânia que havia implementado os métodos da Automaster. Os treinamentos mudaram completamente nossa abordagem profissional, explicava ele. Nossos técnicos estão mais preparados e nossos clientes mais satisfeitos. Quando a reportagem terminou, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Todos estavam processando a dimensão do impacto que seu trabalho havia causado. Nunca imaginei que nossa história chegaria tão longe, murmurou Pedro, visivelmente emocionado. Isabela olhou para cada rosto ao seu redor, recordando a jornada que haviam percorrido juntos. 2 anos antes, ela era uma jovem engenheira lutando por uma oportunidade. Hoje, era líder de uma transformação que estava influenciando profissionais em todo o país. O mais importante não é onde chegamos, mas como chegamos, refletiu ela. Através do trabalho honesto, do respeito mútuo e da determinação de nunca desistir de nossos sonhos. Naquela noite, quando a oficina fechou, Isabela permaneceu alguns minutos sozinha no local onde tudo começou. Observou o elevador onde havia trabalhado em seu primeiro dia. Lembrou-se dos comentários preconceituosos que ouvia, das pequenas sabotagens que enfrentou. Agora, o mesmo espaço abrigava equipamentos modernos, profissionais capacitados e um ambiente de respeito mútuo. Mais importante, havia se tornado um símbolo de que talento e perseverança podiam superar qualquer obstáculo. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Marina, uma das participantes do treinamento daquele dia. Professora Isabela, obrigada por me inspirar a nunca desistir. Você mudou minha perspectiva sobre o que é possível alcançar. Isabela sorriu, guardando o celular. Sabia que sua verdadeira conquista não estava nos prêmios ou reconhecimentos, mas nas vidas que havia tocado e nas barreiras que havia ajudado a quebrar. Ao sair da oficina, ela olhou para a placa na entrada. Automaster, Centro de Excelência Técnica Automotiva. Abaixo uma frase que havia sugerido quando a oficina foi reformada, onde competência e caráter são os únicos critérios que importam. Isabela Nunes havia transformado não apenas sua própria vida,
mas criado um legado que inspiraria futuras gerações de profissionais. Sua história provava que quando determinação encontra oportunidade, milagres acontecem, mesmo no ambiente mais improvável. O motor mais importante que ela havia consertado não estava dentro de nenhum carro. Era o motor do preconceito, que havia parado definitivamente de funcionar na oficina Automaster, dando lugar ao combustível mais poderoso que existe, o respeito conquistado através da competência e do caráter. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.